Você sabia que a maioria das pessoas não investem porque acham complicado e tem medo? Nesse vídeo de hoje eu quero trazer para você o que é importante de fazer antes de começar a investir. O primeiro passo é o que é investir. Investir é você colocar o seu dinheiro, você pegar o seu dinheiro ali que você tira do orçamento e investir em alguma coisa, colocar esse dinheiro para trabalhar para você. Por exemplo, emprestando para um banco, emprestando para uma empresa, virando sócio de uma empresa, virando sócio de um fundo imobiliário, fazendo o que a gente chama de renda passiva, onde o dinheiro trabalha para você. E você precisa começar a investir porque a nossa força de trabalho ela é uma força de trabalho que ela vai reduzindo. Então, quanto mais velho a gente ficar, menos força de trabalho normalmente a gente vai ter. Então, é importante a gente ir migrando da renda ativa para a renda passiva, onde o dinheiro começa a trabalhar para mim e eu não preciso mais vender as minhas horas, eu não preciso ir até o meu trabalho. Então, eu vou trazer aqui para você tudo o que você precisa saber para dar esse primeiro passo. Então, o primeiro passo é organizar as suas finanças, organizar as suas dívidas se você tiver. Então, fazer um levantamento, entender quanto você deve, quais as taxas de juros, entender se essas taxas de juros são taxas abusivas ou são taxas adequadas para você fazer um plano de pagamento dessas dívidas. Então, você vai projetar de acordo com o seu orçamento, de acordo com o que sobra por mês, para você ir quitando a sua dívida. Por que é tão importante quitar a dívida antes de investir? Porque normalmente a taxa de juros do crédito, né, da dívida que você tem, ela costuma ser muito maior do que a taxa do investimento, do que você consegue ter de rentabilidade nos investimentos. A não ser alguns tipos de crédito imobiliário que tem a taxa menor, mas a outra grande maioria tem taxa maior do que os investimentos. Então, parte inicial é a gente olhar para as dívidas e criar um plano para poder quitá-las o mais rápido possível. E aí, quitando as dívidas, eu também organizo as minhas finanças. Então, eu tenho que entender quais são as minhas receitas, da onde que vem a minha receita, entender se essa receita é adequada ou se eu tenho que empreender, se eu tenho que buscar um aumento salarial, buscar me capacitar para eu ganhar cada vez mais e também eu controlar as minhas despesas. Então, eu entender para onde está indo o meu dinheiro. Se eu tenho muito custo fixo, muito custo variável. Por exemplo, custo fixo. Custo fixo é o aluguel, a conta de água, a conta de luz. São coisas que você tem como controlar o valor ali um pouco, só que sempre vai ter no seu orçamento. Então, você vai sempre ter esses custos. Então, é importante a gente entender quais são os custos fixos e também entender os variáveis, que aí é que tudo aquilo que a gente passa no cartão de crédito, aquelas comprinhas que a gente acha que é 10, 15 reais, né, os aplicativos de transporte, o aplicativo de comida, mas quando você bota no final de um mês, vai muito dinheiro embora. Então, entender quanto eu ganho, como eu ganho e onde eu gasto e como eu gasto o meu dinheiro, vai fazer com que eu consiga ter capacidade de poupança. Quer dizer o quê? Eu ganho R$ 1.000, gasto 500, quer dizer que sobrou R$ 500 para eu pagar a minha dívida, né? Se eu tiver uma dívida, então iniciar aquele planejamento de quitação da dívida e também iniciar ali ter capacidade de poupança para iniciar os meus investimentos. Então, o primeiro passo quando a gente começa a falar de investimentos é entender sobre a reserva de emergência. Então, por que a reserva de emergência é importante? Porque emergências acontecem o tempo todo. Então, pode ser uma emergência familiar, uma emergência com filho, com automóvel. Isso vai fazer com que você gaste dinheiro. Se você não tem essa reserva de emergência, que é um montante de dinheiro separado ali, você vai ter que utilizar do cartão de crédito. E aí você vai entrar numa bola de neve de novo, ou vai ter que pegar um crédito pessoal que tem uma taxa de juros muito alta. Então, criar reserva de emergência vai te dar tranquilidade para você começar a sua jornada como investidor. E para você criar a sua reserva de emergência é muito fácil. É só você buscar um produto, né, um CDB, um certificado de depósito bancário, ou Tesouro Direto, Tesouro Selic, quando eu estou emprestando para o banco ou para o governo. Mas as características que eu preciso ter eu preciso conhecer a instituição financeira, saber se ela é segura, eu preciso ter um investimento com liquidez diária, então eu possa resgatar o dinheiro a qualquer momento, porque a emergência ela não dá aviso. Ela vai chegar e você vai precisar resgatar aquele dinheiro para poder pagar a sua emergência, então precisa ter liquidez diária. E uma rentabilidade justa, ali por volta de 100% do CDI, que é a taxa certificado de depósito interbancário. É interessante você pesquisar também. Então, tendo essas duas características de ser seguro, ter liquidez e uma boa rentabilidade, é o início da sua reserva de emergência. E quanto que você precisa ter da reserva de emergência é muito pessoal. Aquela pessoa que tem um trabalho mais fixo, que tem previsibilidade de renda, ela pode ter 6 vezes o seu custo de vida ou a sua renda. Agora, o profissional autônomo, o empresário que não tem muita previsibilidade de renda, é importante ele ter um pouco mais. Isso eu gosto de trazer para vocês, que é importante a gente começar a ir analisando. Tem gente que vai precisar ter mais, vai se sentir seguro com mais reserva de emergência, vai ter gente que vai se sentir seguro com menos reserva de emergência. Isso é muito pessoal, mas a gente precisa começar. Então, organizou as finanças,
sobrou dinheiro, pagou as dívidas, aí sim começa a montar a sua reserva de emergência. Depois eu preciso definir os meus objetivos. O que faz eu abrir mão do meu dinheiro hoje? No exemplo que eu dei, né? Recebi R$ 1.000 e gastei 500. O que vai fazer eu abrir mão desses R$ 500 hoje, que poderia ser uma pizza, uma viagem, um passeio, alguma experiência com a minha família, para deixar isso para o futuro? Então eu tenho que ter objetivos. Então objetivos de curto, de médio e de longo prazo. Então objetivo de curto prazo, a reserva de emergência, é uma aplicação ali que você precisa. Uma viagem, ou o provisionamento do 13º dos seus funcionários, ou material escolar dos seus filhos. Isso tudo são objetivos de curto prazo. Então, o dinheiro precisa estar aplicado em aplicações referentes a curto prazo, que tenham disponibilidade de resgate a qualquer momento, muito parecido com os investimentos da reserva de emergência. Tem os objetivos de médio prazo, como uma viagem, como a troca de um veículo, como a aquisição de um imóvel. Isso eu posso me planejar tanto por meio de consórcio, de financiamento, ou posso me planejar por meio dos investimentos. Então, eu defini esse objetivo, eu vou começar a construir esse patrimônio. Então, eu vou poupar R$ 500 por mês, R$ 1.000 por mês, R$ 2.000 por mês, buscando atingir esse objetivo. E também tem os objetivos de longo prazo, como, por exemplo, a aposentadoria e a liberdade financeira. Então, eu preciso investir um dinheiro mensalmente ali, buscando um dia ter a renda passiva. Então, imagina você ter os seus investimentos ali pagando 10, 15 mil reais por mês de renda passiva, onde você vai ter a liberdade financeira não para parar de trabalhar em si, mas para poder ter escolhas para fazer o que você quer. Então, o importante, além de definir os objetivos, é definir quais as aplicações para esses objetivos. Como a gente está começando aqui de uma forma muito conservadora, é importante começar de forma conservadora tudo. Então, eu vou diferenciar, sim, uma caixinha de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, mas eu vou começar prioritariamente pela renda fixa, emprestando meu dinheiro para o banco por meio do CDB, ou emprestando dinheiro para o governo por meio do Tesouro Selic. Pedro, mas a LCI e a LCA, todo mundo fala, é isento de imposto. Por que você não está falando desses produtos? A LCI e a LCA, elas têm uma trava. Então, quando eu aplico um dinheiro, normalmente de 9 a 1 ano, eu não posso resgatar esse recurso. Então, quando a gente está falando de objetivos de curto prazo, do início, do primeiro passo, não tem por que você travar o seu dinheiro. Então, você está travando pouco dinheiro que você tem ali, seu primeiro passo, e se você precisa? E se surge uma emergência dentro desses 9 meses, 1 ano, você não vai conseguir resgatar o dinheiro, você vai se frustrar e vai achar que investimento não é para você. Então, os tipos de investimentos, eu já trouxe um pouco do CDB, do Certificado de Depósito Interbancário, do Certificado de Depósito Bancário, onde eu empresto o dinheiro para o banco, LCI e LCA, onde eu também empresto o dinheiro para o banco, o Tesouro Selic, onde eu empresto o dinheiro para o governo, tem os fundos imobiliários, onde eu sou sócio de outras pessoas por meio de um fundo que adquire imóveis, né? Então eu tenho participação em imóveis, pode ser shopping, logística, empresas, prédios corporativos, então eu sou sócio, eu tenho aqueles imóveis por meio de um fundo, eu tenho uma cota desse imóvel. Pode ser as ações, onde eu sou sócio de várias pessoas em uma ação, por exemplo, os bancos, as empresas de saneamento, a empresa de seguro, eu vou ter a participação conforme o resultado daquela empresa. Essa parte de fundos imobiliários, ações, é importante a gente estudar um pouco mais para dar o primeiro passo, porque é o que a gente chama de renda variável, né? Então ela vai variar. Então pode ser que essa cota varie de valor durante o mercado, durante o período do mercado, e pode ser que não seja tão interessante para você que está dando os primeiros passos. Mas é muito importante você entender que existe para poder, na sua jornada de investimentos, passar pela reserva de emergência, construir os seus objetivos de curto prazo e depois os objetivos de médio e longo prazo, poder sim ter alternativas como essa para você formar a sua carteira de investimentos. E quais são os cuidados? Quais os erros comuns que essas pessoas elas normalmente cometem quando estão começando essa jornada de investimento? O primeiro erro é começar sem reserva de emergência. Então, eu já começo investindo em ações, fundos imobiliários, criptomoedas, e aí acontece alguma emergência e eu preciso resgatar esse dinheiro e muitas vezes não é o melhor momento de resgatar o recurso e acaba perdendo dinheiro, acaba realizando prejuízo. O segundo é seguir dicas sem entender o investimento. Então, estou ali pelo YouTube, pelo Instagram, algum influenciador fala sobre tal ação, sobre tal fundo de investimento, eu vou lá, compro, sem nem entender e sem nem por que saber que eu estou comprando aquilo. E quando você vai precisar vender, quando você olhar essa cota desvalorizando ali, você não vai saber por que investiu. Então, tem que tomar bastante cuidado. Colocar tudo em um único ativo. Então, quando a gente está falando de renda fixa, não tem problema você centralizar. Então, Pedro, eu vou investir todo o meu dinheiro aqui inicial num CDB, no Certificado de Depósito Bancário, do Itaú, do Santander, do Bradesco, do banco que for,
Isso não tem problema, porque você está criando a sua reserva de emergência, sua renda fixa, e o risco que você está correndo é desse grande banco, dessa grande instituição financeira. Porém, quando você vai para o mercado de renda variável, aí sim é interessante você diversificar e não ficar exposto somente ao risco. E focar somente no retorno alto. Então, o que eu mais vejo no dia a dia é as pessoas elas entram lá no aplicativo do banco e filtram pelo tipo de investimento que deu maior retorno nos últimos 12 meses. Primeiro que rentabilidade alta passada não é garantia de rentabilidade futura. Então eu tenho que entender por que esse ativo rendeu tanto e se ele vai continuar esse rendimento. Então não olhem somente para o alto retorno, olhem pelo compilado de segurança, risco e o que o investimento vai trazer para você e principalmente os objetivos para entender se você está focando em curto, médio e longo prazo. E para você fazer um passo a passo, né? Resumindo aqui no final. Primeiro, organize suas finanças, receita e despesa, entende quanto você gasta, o que você ganha, se dá para aumentar a sua receita. Segunda, escolha uma boa instituição financeira para você começar a investir o seu dinheiro. Então, uma instituição financeira segura, robusta, que tem histórico de mercado. E comece com valores pequenos. Então, se exponha, faça o primeiro investimento, faça a sua primeira exposição ali à renda fixa para você entender um pouco mais como funciona e vai subindo na escadinha. Invista em algo simples. Então, como eu disse, um certificado de depósito bancário de um grande banco ou o Tesouro Selic já é uma ótima alternativa para você começar a reserva de emergência e iniciar os seus investimentos. E acompanhe e aprenda com o tempo. Então, começou a investir, busca conhecimento, pega vídeo no YouTube, assiste um pouco mais, para você entendendo quais são os tipos de investimento que tem e quais são os passos que você pode tomar. E se você quer aprender um pouco mais sobre finanças e investimentos, eu tenho um curso gravado sobre isso, onde eu trago dúvidas frequentes que eu tenho no atendimento dos meus clientes de consultoria financeira, e eu também tenho uma mentoria financeira direto comigo. Então, se você quer aprender um pouco mais, comenta aqui no vídeo do YouTube que eu vou responder todos vocês, vou tirando as dúvidas e a gente vai seguindo essa jornada de investimentos em conjunto.